Gente, boa tarde, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, vamos lá, continuando aqui, dentro da nossa matéria de direito administrativo. Agora a gente vai falar sobre as espécies dos atos administrativos, tá? As espécies dos atos administrativos também é uma classificação bastante importante, tá? Trazida pela doutrina. Tem também muita incidência em prova. Então a gente vai falar sobre as espécies dos atos administrativos e vou tentar sempre relacionar aqui com os poderes administrativos, beleza? Quais são as espécies de atos administrativos que nós temos, gente? Nós temos 5 espécies de atos administrativos. Nós temos os atos administrativos normativos, nós temos os atos administrativos ordinatórios, nós temos os atos administrativos punitivos, nós temos os atos administrativos enunciativos e nós temos os atos administrativos negociais, beleza? 5 atos administrativos, então. Atos administrativos normativos, primeiro. Atos administrativos ordinatórios. Atos administrativos punitivos. Atos administrativos enunciativos e atos administrativos negociais, beleza? Então vamos a eles. Primeiro ato administrativo que a gente tem, que a gente falou, é o ato administrativo normativo, que decorre do poder normativo. O que é um ato administrativo normativo? É aquele ato administrativo que tem a função de normatizar, de instrumentalizar a regulamentação da lei. Um ato administrativo normativo é aquele que possui um comando geral e abstrato, tendo a função de normatizar, regulamentar e explicar a lei. Beleza? Exemplo, os regulamentos. Exemplo, para ficar mais claro ainda, os decretos. Os decretos emanados pelo chefe do Poder Executivo. A situação que a gente está vivendo agora. O que em cada município, né, ou até mesmo em cada estado, o que os governadores ou os prefeitos têm expedidos? Decretos. O que são esses decretos? Visando normatizar determinada situação. Normatizando e regulando, por exemplo, a abertura do comércio. Isso é um ato administrativo normativo, ou seja, os decretos, que são regulamentos, eles têm como objetivo normatizar, disciplinar determinada situação jurídica, por exemplo, abertura de comércio, ou seja, algo que já é trazido pela lei. Na Constituição Federal nós temos a competência ali dos estados, dos municípios, que eles podem versar, só que aí vem um decreto justamente para explicar, para regulamentar a lei em um caso concreto, beleza? Então, exemplo de ato normativo, as instruções normativas, os regulamentos, os decretos. Segundo tipo de ato administrativo, nós temos atos administrativos ordinatórios. O que são os atos administrativos ordinatórios? Eles decorrem do poder hierárquico. Os atos administrativos ordinatórios, como o próprio nome diz, eles buscam trazer ordem. Os atos administrativos ordinatórios, eles buscam trazer ordem, organização dentro da administração pública. Exemplo, uma circular, uma portaria que é expedida, uma circular dentro de uma repartição pública falando como que os servidores devem se vestir, quais os tipos de roupas que são permitidas ou são proibidas em determinado local, uma circular falando que vai ser feriado ou que vai emendar o feriado em determinado expediente, beleza? Então esse é um exemplo de ato administrativo aí ordinatório, as circulares, as portarias, um aviso, tá? Somente para organização e ordem interna ali dentro da administração pública. Nós temos os atos administrativos punitivos, que decorrem do poder disciplinar. Os atos administrativos punitivos, que decorrem do poder disciplinar, são aqueles atos que visam a aplicação de uma punição, a aplicação de uma sanção aos servidores da administração pública e aos particulares que têm alguma relação com a administração pública. Exemplo, uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Beleza? São os atos administrativos punitivos, que têm o objetivo e a finalidade de punir, sancionar uma advertência, uma suspensão por alguma irregularidade que um servidor público possa ter cometido. Nós temos os atos administrativos enunciativos, que são aqueles que visam atestar, declarar uma situação jurídica. Então, atos administrativos enunciativos são aqueles que visam enunciar, declarar, atestar determinada situação jurídica. Exemplo, uma certidão, que
uma repartição pública pode emanar, por exemplo, a pessoa vai numa audiência atuar como testemunha, servir como testemunha, ela vai e pede uma certidão de comparecimento para mostrar no trabalho. Essa certidão é um ato enunciativo. Por quê? Visa declarar uma situação jurídica que aconteceu. E os últimos são os atos administrativos negociais. Os atos administrativos negociais, né, o próprio nome diz, é um negócio, são aqueles que visam atender uma pretensão tanto da administração pública quanto dos particulares. São atos administrativos que são advindos de um negócio entre a administração e o particular. Exemplo, as licenças, as autorizações, beleza? Então, os atos administrativos negociais são aqueles que dizem respeito à junção de vontades da administração pública e do particular. Exemplo, autorizações, permissões de uso, licenças, beleza? Gente, é isso aí. Fica com Deus. Deus abençoe.